da Rafa, que era sobre a disjunção, né? Ela perguntou o seguinte: disjunção com Hirax, como observar perfeitamente o momento em que já houve a disjunção palatina e não precisa mais fazer as ativações, tá? Se eu noto pela presença do diastema e pela radiografia, quando observamos a sutura, ou se eu tenho algum outro parâmetro. Bom, primeiro, vamos combinar que a gente está conversando de pacientes em crescimento, tá? E isso muda muito o contexto. É diferente quando eu falo um paciente na adolescência. Paciente de dentição mista ou dentição decídua, ele vai abrir a sutura muito facilmente, tá? Vou colocar na tela aqui para vocês uma imagem de um exame tomográfico de um paciente de uma amostra que eu trabalhei no meu mestrado, né, junto com o Gerson, o Maurício e o professor Arno. A gente fez uma amostra comparando, foi inclusive a capa do American Journal, e a gente comparou a expansão maxilar rápida e lenta. E o que a gente observou, né? Então a gente tem vários trabalhos observando características diferentes da expansão, tá? Mas o que eu quero passar para vocês é que mesmo os pacientes de expansão lenta nessa faixa etária de 7 a 10 anos de idade, então período intertransitório da dentição mista, todos eles tiveram abertura da sutura palatina mediana. Tá? Eu entendo que é uma divisão bem didática falar em disjunção, que é quando eu quero abrir a sutura, ou expansão maxilar quando eu não quero abrir a sutura. Mas para mim, essa divisão, eu não consigo contextualizar, dividir dessa forma. Até porque a literatura mundial fala sempre como maxillary expansion, né? Eu vou fazer uma expansão maxilar. Eu vou expandir os limites da maxila. E se eu vou ter abertura da sutura ou não vou ter, é uma consequência do meu procedimento. Certo? Então eu vou fazer uma expansão, eu sempre falo dessa forma, vou fazer uma expansão, vou fazer a expansão da maxila, mesmo sabendo que naquele paciente eu quero uma abertura da sutura palatina, eu quero disjunção, certo? Então a expansão, que é ampliar os limites da maxila, ela pode ter disjunção ou não ter disjunção, que é a abertura da sutura palatina mediana. Só para a gente poder estar falando a mesma língua, tá? Quem divide de outra forma não tem problema. Eu entendo que para fins didáticos é fácil, é legal, uma classificação legal. Mas, de maneira geral, clinicamente eu entendo que o profissional não tem como ter certeza, em alguns casos, se a sutura efetivamente abriu ou não, se ele fez uma disjunção. Principalmente ainda dizer, vou fazer uma disjunção antes de instalar o aparelho. Então, eu determino o procedimento como expansão maxilar. Tá? E aí, vou saber se eu quero abrir a sutura ou se eu não quero abrir a sutura. Bom, ok. E qual é o meu parâmetro clínico, né? Então, o que eu queria passar para vocês é que mesmo em expansão maxilar lenta, né, a gente fez com o expansor, ativou 2 vezes por semana, no caso desse estudo, a gente observou a abertura da sutura palatina mediana, mesmo sendo lenta. Né? Isso quer dizer que a abertura da sutura palatina em dentição decídua e mista, ela ocorre muito facilmente, tá? E a gente teve ganhos esqueléticos muito parecidos entre o grupo da expansão maxilar lenta e rápida nessa faixa etária, mostrando que os dois procedimentos têm um bom resultado. Não quer dizer que a rápida abriu mais a sutura, quer dizer que a rápida abriu a sutura mais rápido, né? De maneira geral, a gente até observou uma resposta um pouquinho maior na rápida, mas a rápida também tinha um potencial de recidiva maior e clinicamente essa diferença não foi significativa, tá? Ela foi mais diferença radiográfica, a gente está falando em menos de 1 milímetro aí, quando a gente está comparando a amplitude de cavidade nasal e outras características, tá? Então, as duas tiveram boas respostas clínicas. A grande diferença entre elas é o tempo de ativação. Na rápida eu ativo rápido, demoro menos, 15, 20 dias, às vezes até um pouco menos, eu já consigo o meu objetivo e depois mantenho o aparelho como contenção, e na lenta eu tenho que ativar ele por um período maior de tempo, tá? Então, a tua perguntinha ali, Rafa, qual o teu parâmetro para ver se abriu ou não abriu a sutura? Depende muito de cada caso, né? Eu normalmente faço expansão maxilar rápida e se eu faço expansão maxilar rápida, eu tenho a abertura do diastema, e isso é uma evidência clínica por volta do 5º dia, né? A partir da 10ª ativação, mais ou menos, é quando eu tenho a abertura da sutura palatina. A evidência clínica do diastema, tá? E aí, esse é um parâmetro clínico, para eu ter certeza, vamos dizer assim,
que teve a disjunção da maxila diante do meu procedimento de expansão. Mas nos pacientes que fizeram expansão maxilar lenta, que também tiveram abertura da sutura palatina mediana, não tinham a presença desse diastema tão evidente, tá? Em alguns pacientes eu vi abertura leve, menos de 1 milímetro, tá? E logo em seguida ele já fechava, porque a gente acompanhava ele mensalmente, né? Então não era tão característico, né, essa abertura do diastema. Então eu não via clinicamente a abertura da sutura, vamos dizer assim. E eu te confesso que no início eu fazia tele uma PA, tá? Antes, depois, para avaliar a discrepância transversa. Nunca fiz oclusal para ter certeza que abriu a sutura ou não, porque essa radiografia ela é muito mais para fins de estudos do que para o meu parâmetro clínico. Porque se abriu ou se não abriu a sutura, isso não vai mudar o meu tratamento. Certo? Porque a abertura da sutura ela vai ocorrer no início do procedimento, nas primeiras ativações. Ela vai abrir a sutura, vai fazer a disjunção e depois, as próximas ativações, ela vai continuar separando. Então, a carga de força maior é no início do processo de ativação, da ativação do aparelho expansor, tá? Ali é onde eu tenho a maior concentração de força, ali é onde ele vai abrir a sutura. Radiograficamente, isso não vai mudar. Eu saber se a sutura abriu ou quanto que abriu ou não abriu. Eu vou ganhar na sutura, quando eu falo em expansão maxilar rápida, 20% mais ou menos do que eu abri no parafuso expansor. Então, para mim, o meu parâmetro é sempre clínico, tá? E quando que eu vou parar o meu procedimento de expansão maxilar? Vou colocar a imagem ali na tela para vocês. Quando eu tiver uma situação como essa, a cúspide palatina do dente superior tocando na vestibular dos dentes inferiores, né? E aí, principalmente, a minha referência é o primeiro molar permanente quando ele está em boca. Outra coisa bem importante nessa referência, que ela deve ser em relação cêntrica. Às vezes a gente pede para o paciente morder, um lado parece que está cruzado com mordida cruzada vestibular, o superior já cruzou, está em brode, e o outro não. Né? Mas eu tenho que ver se essa mandíbula está em relação cêntrica e observar essa relação dos dois lados, tá? Então, tu faz radiografia para evidenciar a abertura da sutura? Não, né? O diastema me sugere a abertura da sutura palatina mediana? Sim, me sugere, mas se eu faço uma expansão lenta, nem sempre ele é característico e visível, e eu posso ter tido, sim, a abertura da sutura palatina mediana. Qual é o teu parâmetro para parar o procedimento de expansão? É clínico, tá? É antes de ter uma mordida cruzada vestibular. Então eu vou expandir o máximo possível e não vou deixar cruzar para vestibular, tá? Por que não cruzar para vestibular? Porque se eu cruzar para vestibular, eu não vou conseguir, esses dentes vão ficar travados ali. O dente superior, ele não vai conseguir passar pelo inferior e verticalizar novamente, vai ficar inclinado lá para vestibular. Isso também pode causar um desvio funcional de mandíbula, tá? Porque ele não vai conseguir descruzar a mordida naquela região. Então, meu parâmetro para terminar, estabilizar o meu parafuso expansor, que normalmente é o RAS, não é o Hirex, como a Rafa perguntou ali, é clínico. Tá? É clínico. É ponta de cúspide superior tocando na vestibular do inferior, antes de cruzar, antes de ter brode, tá? E radiografia não faço, o que mais? Observar perfeitamente o momento que já houve a disjunção. Clinicamente a gente não tem como observar perfeitamente o momento que já houve disjunção, meu parâmetro é clínico, mas a minha sugestão é, se você realmente quer disjunção e ganho na sutura palatina mediana, abertura de sutura palatina, faça uma expansão maxilar rápida, com uma concentração de forças um pouco maior no primeiro dia de ativação, tá? E aí eu sugiro que faça 3 ativações no primeiro dia, pelo menos, vão ser 3 no consultório e 1 em casa nos pais. Vai dar uma volta completa no primeiro dia, quando a gente está falando pacientes em dentição mista, tá? Eu normalmente faço 2 consecutivas, aguardo um período de aproximadamente uns 15 a 20 minutos para dissipar grande parte dessas forças, porque o paciente tem um desconforto, uma dor, né? E aí, depois, o pai faz a 3ª ativação, tá? E no final do dia, ele vai fazer mais uma ativação. E depois eu sigo o protocolo de ativação com 2/4 de ativação por dia. Então, meu parâmetro para parar a expansão
a disjunção, enfim, é clínico. Não sei se respondi a tua dúvida, Rafa, espero que esse é um tema que eu gosto muito de falar na atualização. Essa minha aula é quase um dia inteiro, então espero que, se tiver alguma dúvida, espero que a gente possa voltar a conversar, tá bom? Um beijo e até mais. Tchau, tchau.